Oi gente, tudo bem? Bom pessoal, vocês viram aí que o assunto batalha espiritual é um tema muito amplo e tem muita coisa para se falar sobre esse assunto. E é por isso que aqui no canal nós temos dividido esse assunto em vários episódios. Tá praticamente virando um quadro novo aqui no canal falar sobre batalha espiritual. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre exposições espirituais. Eu acredito que quando vocês entenderem esse assunto, as dúvidas que ficaram no primeiro vídeo e as dúvidas que surgiram no segundo vídeo vão ficar todas esclarecidas. E eu precisava gravar esse vídeo para vocês porque algumas pessoas vieram me questionar. Olha, Evandro, no primeiro vídeo você falou da importância de se revestir, você falou da importância de orar se protegendo, de orar se restaurando. E no segundo vídeo você passou pra gente uma impressão como se nós não tivéssemos que nos preocupar em nenhum momento com o ataque do diabo. Até pareceu que os ataques nem existiam, que não era uma preocupação que a gente deveria ter. Mas não é isso, pessoal, e eu acredito que vocês vão entender, tudo vai ficar claro daqui a pouco para vocês, tá bom? Mas só para antecipar, no primeiro vídeo eu estava falando com aquelas pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade, para aquelas pessoas que estavam se sentindo atacadas pelo diabo e precisavam ser restauradas. No segundo vídeo, eu passei para as pessoas uma ideia de que não precisa se preocupar com ataques do diabo, porque eu estava falando com pessoas que vivem uma vida de oração. Eu disse que o ataque do diabo existe sim, que todas as vezes que nós ficamos expostos, o diabo vai se aproveitar daquela oportunidade para nos atacar. Mas se eu vivo uma vida de oração, eu não tenho que me preocupar. E mesmo que eu não viva uma vida de oração, os ataques do diabo vai ter um certo limite sobre a minha vida. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Foi isso que eu quis dizer. Mas vamos lá, vamos entender o que são essas exposições espirituais, porque eu acredito que aí tudo vai ficar mais claro. Vamos lá? Bom, gente, exposição espiritual é um fenômeno que acontece no mundo espiritual que faz com que o nosso pecado seja visível ao diabo. O diabo consegue ver o nosso pecado. E esse fenômeno, ele acontece todas as vezes que nós agimos em desacordo com a nossa fé. Ou seja, todas as vezes que nós praticamos um pecado, por exemplo, nós estamos ferindo diretamente aquilo que nós acreditamos, nós estamos ferindo a nossa fé. E isso deixa a gente exposto no mundo espiritual. Mas também, quando nós damos um passo maior do que o que a nossa fé garante, nós damos um passo superior à nossa fé, à fé que nós temos, nós também estamos agindo em desacordo com a nossa fé. E isso faz com que a nossa incredulidade fique exposta no mundo espiritual e o diabo consiga ver a nossa incredulidade e por causa da incredulidade ele consegue nos atacar. Então, pessoal, é daí que surgiu a doutrina de retaliação. Porque as pessoas começaram a perceber na prática o seguinte: quando você vai lá expulsar um demônio de alguém, daqui uns dias começa a acontecer algumas coisas na sua vida e você começa a passar por situações e problemas que você não passava antes. Um carro quebra, um filho fica doente, acontecem algumas situações na sua vida financeira, na sua vida emocional, no seu relacionamento, no seu ministério dentro da igreja. As pessoas começaram a perceber que quando elas entram em batalha espiritual, elas começam a sofrer alguns ataques do diabo. Às vezes também quando uma pessoa assume um cargo dentro da igreja, dependendo do tipo de cargo que a pessoa começa a também sofrer alguns tipos de ataque, e aí as pessoas pensam assim, não, nós estamos sofrendo esse tipo de ataque porque quem está na frente da igreja sempre acaba sendo mais atacado. Mas por que acaba sendo mais atacado? É por causa das exposições espirituais. Muitas vezes nós estamos agindo em desacordo com a nossa fé, estamos fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer, estamos agindo carnalmente e por isso o diabo consegue ver as nossas incredulidades, consegue ver os nossos pecados e aí a gente acaba ficando exposto no mundo espiritual e sim, a gente vai acabar sofrendo alguns ataques do diabo. Bom, pessoal, mas vamos então para um caso prático, porque aí eu acredito que você vai conseguir entender melhor. Eu quero que você imagine uma pessoa que tem uma vida espiritual mais constante. Uma pessoa que, independente do problema pelo qual ela está passando, ela consegue mortificar a carne dela para conseguir andar por fé. Ela consegue descansar em Deus, mesmo que o problema esteja batendo na porta dela. Isso significa que ela vive já uma vida de oração e de descanso na presença de Deus, confiando em Deus. Bom, quem descansa na presença de Deus está colocando Deus na frente de todas as coisas. E se essa pessoa for expulsar o demônio de uma outra pessoa, o demônio, na hora que for tentar atacar ela, na hora que ver ela no mundo espiritual,
ele não vai conseguir encontrar os pecados dela. Por quê? Porque ela anda colocando sempre Deus à frente, ela anda sempre no descanso em Deus. Então, o diabo não vai encontrar os pecados dessa pessoa, mesmo que ela ainda tenha pecados, mesmo que ela ainda tenha contaminações no coração dela. O fato dela colocar Deus na frente, ela viver descansando em Deus, descansando na fé, faz com que o diabo não consiga ver os pecados dela. E aí os demônios vão embora e não conseguem atacá-la. Agora, se a gente pegar um exemplo de uma outra pessoa, uma pessoa que assim, ela se esforça muito para conseguir manter uma vida de oração. Orar para ela é uma coisa ainda um pouco sacrificial. Ela faz, mas é difícil para ela fazer. Ela precisa fazer propósitos para conseguir manter uma vida de oração, propósitos de 12 dias, 40 dias. Bom, essa pessoa, quando os problemas começam a aparecer, ela começa a perder as forças na hora de orar, ela começa a se sentir desanimada. Bom, então essa pessoa, mesmo que ela tenha algum relacionamento com Deus, e mesmo que ela não pratique nada pecaminoso aos olhos dos homens, essa pessoa ela ainda não está conseguindo vencer a carne dela. Se ela não consegue viver uma vida de oração é porque a carne dela ainda domina demais. E isso significa que essa pessoa, ela também vai ser aquele tipo de pessoa que, quando o problema aparece, ela fica tão preocupada que ela fica tentando encontrar um jeito de resolver. Ela não descansa em Deus. Se ela não descansa em Deus, não é Deus que está na frente dela. Ela está tomando a frente de Deus para tentar resolver o problema dela. Bom, essa pessoa ela anda na frente de Deus, ela não deixa Deus andar na frente dela, certo? Essa pessoa, quando ela for tentar expulsar um demônio, é óbvio que o diabo vai conseguir ver os pecados dela, porque ela é uma pessoa que anda segundo a carne. Então o diabo ele vai sim atacar. Então a doutrina de retaliação surge justamente daí. Pessoas que ainda andam segundo a carne, tentando fazer algo espiritual, tentando entrar em batalhas espirituais. E porque elas não colocam Deus na frente, elas não descansam em Deus, mas elas se mantêm preocupadas, com medo, a carne delas ainda domina elas demais. Por conta disso, o diabo sempre vai conseguir atacar na hora que ele vê. Se você entra em uma batalha espiritual, o diabo te vê, o pecado fica exposto, as contaminações do seu coração aparecem porque você não anda segundo o Espírito, você anda segundo a carne. E aí o diabo ataca. E aí dá uma impressão de retaliação, dá a impressão de que porque eu mexi com o diabo me atacou. Mas não foi porque eu mexi com o diabo, foi porque ele me viu. Como ele me viu, ele me atacou. Se ele conseguiu ver os pecados em mim, ele vai conseguir me atacar. Então é aí que eu quero que você entenda, pessoal. Quando uma pessoa começa a dar passos maior do que o que a fé dela garante, a pessoa ela ainda não consegue andar segundo o Espírito e ela quer entrar em batalha espiritual. A pessoa ainda não consegue andar segundo o Espírito, mas ela quer assumir cargos na igreja. Quando eu digo cargos, eu quero dizer aqueles cargos assim que trabalham mais ao lado espiritual, né? As pessoas que vão ficar impondo as mãos na cabeça de pessoas que vão ficar trabalhando no ministério de intercessão, intercedendo, ou a pessoa quer assumir um cargo de pastor, a pessoa quer ser ordenada a pastor, mas ela mesma ainda não venceu a carne. Então, essas coisas deixam a gente expostos no mundo espiritual, porque a gente está dando passos maior do que o que a nossa fé garante. Nós estamos agindo em desacordo com a fé que nós temos, nós ainda não mortificamos a nossa carne, nós ainda não aprendemos a descansar em Deus. Toda vez que surge um problema, ao invés da gente orar e mortificar a nossa carne, para a nossa carne não se preocupar, para a nossa carne não ficar abalada, para a nossa carne não sofrer com o problema, a gente começa a entrar em parafuso e tentar resolver o problema com as nossas próprias forças. A gente quer fazer igual a Abraão, a gente vê que Deus está demorando demais para resolver o problema de ter um filho, então a gente vai lá e se deita com a escrava. Sabe, essas pessoas que andam demais segundo a carne, óbvio que elas vão ficar expostas no mundo espiritual. Bom, pessoal, então espero que agora com esses exemplos tenha ficado claro para você o seguinte, que a pessoa que descansa em Deus, que mortifica a sua carne, que não se preocupa, que não se abala espiritualmente, que mantém uma vida espiritual ativa, essa pessoa ela não tem que se preocupar com ataques do diabo, porque essa pessoa está escondida no esconderijo do Altíssimo, ela está colocando Deus na frente dela. Quando a pessoa mortifica a sua carne, ela não vive, Cristo vive nela, Cristo vai à frente em todas as situações.
Agora, quando a pessoa ela não sabe ainda mortificar sua carne, quando surge um problema, ela se abala, o coração dói, ela fica preocupada, ou a pessoa às vezes tem muita dificuldade com a oração, ela consegue orar durante um tempo, mas daqui a pouco ela já desanima, não consegue orar mais, ela é muito inconstante, cheia de altos e baixos. Bom, essa pessoa, ela não está deixando Cristo viver no lugar dela, ela ainda é uma pessoa que precisa mortificar mais a sua carne. Se ela não mortifica a sua carne, é melhor ela não entrar em batalha espiritual, é melhor ela evitar situações onde ela vai ficar exposta no mundo espiritual. Então é melhor ela não ainda ficar assumindo cargos espirituais muito grandes dentro da igreja, é melhor essa pessoa não ficar entrando em batalha espiritual. Ela pode interceder por pessoas, mas a intercessão dela não deve ser lidando com demônios, deve ser uma intercessão para que o Espírito Santo convença aquela pessoa, ajude aquela pessoa, certo? Quando você intercede dessa forma, você não entra diretamente em batalha espiritual, você não fica enfrentando demônios, então você não fica tão exposto no mundo espiritual. Então, se você percebe que você é uma pessoa não muito constante espiritualmente, mas você tem o desejo de interceder por pessoas, você pode interceder, mas não interceder em batalha espiritual. Fazer aquelas intercessões de convencimento, onde você vai pedir para o Espírito Santo convencer. Agora, se você é uma pessoa constante espiritualmente, que vive uma vida de mortificação da carne, você pode entrar em batalha espiritual porque você não tem que se preocupar. Se você descansa na presença de Deus, se você sabe mortificar sua carne até sua carne descansar, então você sempre vai estar escondido no mundo espiritual. Bom, pessoal, agora existem algumas situações em que a gente fica exposto no mundo espiritual sem a gente ter feito nada, certo? Mas todas essas hipóteses, né, são várias hipóteses em que isso pode acontecer, todas elas estão ligadas a uma permissão de Deus, quando Deus permite que a gente fique exposto no mundo espiritual, porque Ele está querendo nos libertar de alguma coisa. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados, sendo jogados dentro da fornalha de fogo. Dentro da fornalha de fogo parecia um lugar ruim de se estar, mas ali as cordas que amarravam eles foram soltas e ali eles tiveram uma experiência espiritual que fez com que eles crescessem ainda mais espiritualmente. Bom, é mais ou menos isso. Quando Deus expõe o nosso pecado, é porque Ele viu que a gente está pronto para vencer aquele pecado. Quando Deus expõe uma área onde nós não estamos conseguindo descansar nele, é porque Ele está querendo nos ensinar a descansar nele e Ele viu que a gente já está pronto para aprender a descansar nele também naquelas áreas da nossa vida. Então, vão existir algumas situações em que você vai ficar exposto espiritualmente, mesmo sem ter entrado em batalha espiritual, expulsado demônios, imposto a mão sobre a cabeça de pessoas, ter sido ordenado a pastor fora do tempo. Mesmo que você não tenha feito nada disso, você pode ficar exposto espiritualmente, mas sempre está ligado a uma permissão de Deus, quando Deus viu que você estava pronto para se libertar de uma situação, de se libertar de um pecado, de uma incredulidade do seu coração, para poder descansar ainda mais nele, para aprender a confiar ainda mais nele e assim subir de nível espiritualmente, mudar a tua mentalidade, ter os teus olhos espirituais mais abertos do que eles já estavam. Ok, pessoal? Então era isso. Eu espero que as exposições espirituais tenham ficado claras para você e eu espero que esses vídeos estejam ajudando você. Se você está gostando desses temas, se você quer que a gente continue falando sobre esses assuntos, por favor, deixe aí nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm, porque as dúvidas de vocês vão dar pra gente conteúdo pra gente gravar os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, já me deixa um like aí, porque você sabe que é importante, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ajude outras pessoas a entenderem melhor esse assunto aí. Mas esse tipo de vídeo eu peço para que você compartilhe com aquelas pessoas que já têm um pouco mais de maturidade para entender. Tá bom? Então era isso, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Até um próximo vídeo. Tchau!